Olá pessoal, hoje nós vamos falar do problema da seleção e do problema da contagem de inversões. Mas por que dois problemas, né? Normalmente a gente foca em um problema e vê algoritmos ao longo de várias aulas para ver diferentes abordagens de como resolvê-los. A proposta hoje é um pouquinho diferente, por isso os dois problemas, e ela é guiada pelo seguinte. Uma das ideias centrais que a gente tem quando trabalha com algoritmos é que uma abordagem que é usada para resolver um determinado problema pode ser aplicada ou adaptada para resolver outros problemas, para resolver problemas diferentes. Esse é um dos motivos fortes por trás da gente estudar tantos resultados clássicos aqui num curso de algoritmos. Não é simplesmente para vocês saberem como resolver esses problemas que já são bem conhecidos, mas é porque conhecendo essas ideias vocês conseguem possivelmente depois olhar para um outro problema e falar, eu posso atacá-lo com uma ideia parecida, com uma técnica parecida. E aqui a gente vai ver um pouquinho disso. Então, nessa aula a gente vai ver o que a gente aprendeu ao estudar algoritmos eficientes para ordenação. Nas últimas aulas a gente viu aí abordagens particularmente eficientes para resolver o problema da ordenação, para projetar algoritmos para esses problemas relacionados aqui, o problema da seleção e o problema da contagem de inversões. A gente vai começar pelo problema da seleção. Então vamos lá. Na definição desse problema, eu preciso apresentar para vocês primeiro o que é o conceito de ordem de um elemento. E aí já começa dizendo que a ordem de um elemento só pode ser definida quando esse elemento pertence a um conjunto. Então pense agora que a gente tem um conjunto de elementos de números inteiros, por exemplo. E eu vou dizer para vocês que a ordem dele é uma medida da grandeza desse elemento, e isso é muito importante, em relação aos seus pares. Por isso que só pode ser definida com relação quando o elemento pertence a um conjunto. Porque é sempre não é uma medida do valor absoluto dele. Eu não vou estar perguntando algo do tipo, olha, quanto vale esse elemento? Ele pode valer 2 ou valer 1 milhão, dependendo do conjunto em que ele está, ele pode ter a mesma ordem. Falei de modo vago, deixa eu ser mais preciso. Então, sendo mais preciso aqui, a ordem de um elemento é k, pensem no inteiro positivo k aqui. Se existem, se a ordem for k, então quer dizer que existem k elementos menores, ali cujo valor é menor do que o desse. Então notem que eu não estou falando diretamente do valor dele, mas do valor dele comparado aos demais. Tá bom? Então o elemento ele tem ordem k se tiver naquele conjuntinho ao qual ele pertence k elementos que têm valor menor que o dele. Com o conceito de ordem definido, a gente pode falar, olha, no problema da seleção, a gente vai ter um vetor v de tamanho n como entrada e um inteiro k. Esse inteiro k tem que pertencer, aqui para fazer sentido o problema, a 0 até n aqui. No caso, fechado em 0, aberto em n, quer dizer que esse k vai estar entre 0 e n menos 1. São as ordens possíveis dos elementos num vetor que tem n elementos. Se eu tenho n elementos, pensem em n elementos distintos para simplificar. Então, são essas as ordens de itens possíveis. E daí o que eu quero nesse problema? A entrada é essa, um vetor v de tamanho n e eu tenho esse inteiro k, que é um valor entre 0 e n menos 1. O que a gente quer é o valor do elemento de ordem k. Ou seja, eu quero encontrar o elemento que tem exatamente k menores naquele vetor. Parece meio estranho agora, mas eu vou mostrar um exemplo e algumas curiosidades sobre o problema que deixam ele mais palpável, que vai mostrar para vocês que ele não é tão estranho assim, é um tipo de informação que a gente pode querer em certas situações. Primeiro vamos ver aqui os exemplos, até deixar a definição aparecendo para a gente abordar os exemplos, que facilita. Então eu tenho aqui 3 itens diferentes, por exemplo. Então vejamos, primeiro vetorzinho aqui, ele está aqui, o vetor tem 5 elementos, no caso está nessa ordem, 3, 2, 5, 4, 1. Tá meio embaralhadinho o nosso vetor. E k é igual a 3, o item de entrada é igual a 3. Então, o elemento de ordem 3, já que k é igual a 3, é qual? Qual deles? Vamos olhar ali. Bem, eu estou buscando o elemento, pela definição ali, que tem exatamente 3 menores do que ele. Vamos ver. Por exemplo, se eu pegar o 5, o 5 tem menor do que ele nesse vetorzinho V, o 3, o 2, o 4 e o 1. São 4 elementos. São
não é o 5, né? O 5 tem ordem maior do que 3. Vamos tentar o 4. O 4 vai ter quem menor do que eles? O 3, o 2 e o 1, menor em valor, tá, gente? São esses 3, né? Então o 4 é o elemento de ordem K. Vocês notaram que eu não me preocupei com a ordem que os elementos estão no conjunto? Eu não me preocupei com a ordem em que eles estão nesse vetorzinho que eles aparecem, porque a definição de ordem aqui de um elemento, nessa medida relativa de grandeza, que a gente usa para calcular para resolver o problema da seleção para um dado inteiro K, ela se preocupa em comparar o valor do elemento ali com todos os demais e identificar qual é o valor que tem exatamente K menores. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês olharem o próximo exemplo, o vetorzinho V ali, ele tem uma outra, tem os mesmos valores, mas numa outra ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5. E K igual a 3. E o elemento de ordem 3, de novo, vai ser 4. Novamente, eu vou ter que o valor 4 é o elemento que tem valor 4 aqui, né? No caso, esse carinha aqui. Ele tem exatamente 3 elementos no vetor V menores do que ele. Por isso ele é o de ordem K. E de modo semelhante aqui no último, de novo, se eu continuo buscando por K igual a 3, vai ser de novo o 4. Não faz mal que a ordem do vetor muda, né? O que mudaria, o resultado é se o valor dos elementos mudasse. Eu vou fazer mais um exemplo aqui para deixar isso bem claro. Então imagina agora que a gente tem um V que tem aqui valores 50, 4, 30, 20 e 10. Note que o valor 4 não mudou, mas quando eu escalei aqui todos os demais itens, agora o 4 não é o elemento de ordem 3. Ele é o elemento de ordem 0, né? Porque não tem ninguém menor do que ele no vetor. Tem 0 elementos com ordem menor do que ele no vetor. Tá? Então, nesse caso aqui, para continuar respondendo 4, mas só para ficar interessante, então, se o vetor for esse e K for igual a 0, aí a minha resposta, o elemento de ordem K continua sendo o 4. Mas notem que quando eu mudei a ordem mudei o valor dos elementos ali, a posição relativa do K, a grandeza relativa dele mudou. Por isso que agora ele é o elemento de ordem 0, tá? E não mais o elemento de ordem 3. Tá legal. Então, o que eu queria destacar com isso tá sumarizado aqui nessas próximas linhas, mas é o que eu já comentei, né? A resposta não muda quando eu mudo as permutações, porque a ordem do elemento depende da comparação de um elemento, de um valor, com o valor dos demais elementos, não da posição. Tá? A posição vai ser interessante para a gente resolver o problema. Tem que achar onde esse cara está. E em cada um dos vetores, o 4 estava numa posição diferente ali, possivelmente. Né? Continuando aqui para dar mais intuição para vocês, falar de algumas curiosidades antes da gente fechar esse primeiro vídeo que introduz esse probleminha. Então, que curiosidade que eu quero falar aqui, né, que são relacionadas. Na permutação ordenada do vetor, aqui vamos pensar o nosso vetorzinho que vai de 0 até n-1, né, um vetor que começa na posição 0 e tem n elementos. Se ele estiver ordenado, então aqui na permutação ordenada, pensando em ordem crescente, tá, gente? O elemento de ordem K, de grandeza K, se vocês preferirem, ele vai ocupar exatamente a késima posição. Vai ter uma coincidência entre a ordem dele e a posição que ele ocupa. Porque note, na definição de ordem, eu tenho justamente que o elemento está numa posição tal que existem K elementos menores do que ele. Então percebam, o elemento que está na posição 0 ali não tem ninguém menor do que ele se o vetor estiver ordenado. Ele é o menor elemento daquele vetor. Né? Faz sentido ele ser o primeiro. Então vai ter essa coincidência quando o vetor está ordenado. Aí a gente já vê uma relação entre o problema da ordenação e esse problema da seleção, né? De encontrar o késimo menor. Uma outra observação aqui, só por completude, note que nós podemos definir a ordem começando em 0 ou em 1. Tá? Tem vantagens e desvantagens cada uma. Eu até acho mais intuitivo definir começando em 1. Pensar assim, olha,
eu falo assim, o késimo menor, né? Eu quero encontrar o elemento de ordem k. Até às vezes faz mais sentido para mim a definição em que eu uso assim, olha, o menor de todos é o de ordem 1, o segundo menor de ordem 2, o terceiro menor de ordem 3. Aqui eu comecei no 0, então de menor ordem é o 0, ésimo é o que está na posição, é o que tem ordem 0. O de segunda menor ordem é o de ordem 1 e tal. Não fica tão intuitivo, mas por que eu fiz isso? Para a gente combinar essa posição com os nossos vetores. Fica mais fácil pensar, porque nossos vetores já começam em 0. Então, nessa analogia aqui, nessa brincadeira, quando o vetor está ordenado, o elemento de ordem 0 está na posição 0, graças a essa definição. Tá? As duas definições são válidas e dá para trabalhar. Eu só achei que era melhor, para simplificar aqui nossos cálculos com os nossos vetores, e começar. Então, eu escolhi aqui começar em 0 para combinar com os vetores que começam contando da posição 0. Com isso, né, com essa escolha, a gente tem essa situação que se o vetor V estiver ordenado, então o elemento de ordem k ocupa a posição VK. Eu posso buscar direto. Se estiver ordenado, está ali. Daí, a partir daí, a gente vai tirar outras duas observações. Tá? Então tem essa observaçãozinha inicial que ela vai se comunicar com outras duas que a gente vai fazer aqui. A primeira dessas é que o problema do mínimo e do máximo, aqui tanto o problema de encontrar o mínimo quanto encontrar o máximo, são casos particulares do problema da seleção. Entendendo bem essa definição do problema da seleção, fica claro que encontrar o mínimo corresponde a encontrar o elemento de ordem 0. Então aqui encontrar o mínimo é encontrar o elemento que tem ordem 0, e encontrar o máximo é encontrar o elemento que tem ordem, o que é o que vai estar na última posição. Ele é o que tem ordem n-1, ou seja, ele tem n-1 elementos menores do que ele. Lembra da definição de novo? A gente sempre fica meio confuso, pode voltar à definição aqui, a definição de ordem. Ali está só a intuição, a definição mesmo está aqui. Ele tem ordem k se ele tiver k elementos de valor menor que ele. Então, o menor vai estar na ordem 0, o máximo vai estar na ordem n-1. Ele vai ter n-1 elementos menores do que ele. Ou seja, todos os demais. E a outra relação aqui é que o problema da seleção é trivial se V estiver ordenado, como a gente observou ali em cima. Ele fica um problema absolutamente sem graça. Eu quero saber quem é o elemento de ordem k. Se o vetor está ordenado, eu vou na késima posição e devolvo esse elemento. Ou se o vetor não estiver ordenado, eu posso ordenar ele. Olha só, eu tenho agência aqui, né? Eu sou um projetista de algoritmo, eu estou pensando em como resolver o problema, eu posso fazer alguma coisa a respeito. No caso, a gente acabou de descobrir, então, uma maneira de resolver esse problema usando a solução que a gente já tem para o problema da ordenação. Pega um algoritmo eficiente para ordenar, eu pego o meu probleminha, ordeno ele, pego o meu vetor de entrada do problema da seleção, ordeno ele, vou lá na posição K e devolvo o valor. Resolvi o problema. Eu não vou entrar em detalhes mais técnicos, mas isso que eu acabei de descrever nada mais é do que reduzir um problema a outro, uma coisa que a gente faz muito em computação. Problemas se relacionam, às vezes de modo mais direto, outras vezes de modo menos indireto. A redução é um modo muito direto. Olha, eu literalmente peguei uma instância de um problema, do problema da seleção aqui, no caso é o vetor e o valor k, né? Transformei numa instância do problema da ordenação, falei, ó, toma esse vetor para você, ordena ele para mim. Peguei aquele resultado ordenado, fui na késima posição e devolvi a solução do meu problema. Tá? Basicamente, quem fez o trabalho, né, o trabalho pesado, foi o meu algoritmo de ordenação. Tá legal? Daí a gente tira duas questões interessantes. A primeira é, qual seria a eficiência dessa abordagem? Como encontrar o késimo elemento é fácil, a eficiência depende basicamente de quão rapidamente eu consigo ordenar aquele vetor. E a gente já sabe, a gente estudou isso recentemente, as melhores ordenações que a gente tem vão ser da ordem de n log n. Né? Se a gente usar um algoritmo eficiente. Tá legal. Mas a segunda pergunta, que é mais interessante, vai motivar a gente continuar estudando isso aqui, continuar estudando o problema da seleção, será que a gente consegue fazer melhor? Será que a gente consegue resolver o problema sem usar diretamente essa abordagem? Porque notem, quando eu ordeno um vetor para eventualmente descobrir quem é o késimo menor, o elemento de ordem k, e devolver ele, eu estou fazendo muito mais trabalho do que
do que eu realmente preciso, né? Eu só queria encontrar o késimo, o de ordem k. Tá? Notem quando eu falo késimo aqui nesse contexto, eu nunca estou falando do índice dele simplesmente, eu estou falando do que tem ordem k. Ele só vai ter o índice k também no vetor quando o vetor estiver ordenado. A princípio ele pode estar em qualquer posição. Mas beleza, tudo que eu quero, vamos refletir isso aqui para fechar essa introdução ao problema. Tudo que eu quero é encontrar o késimo menor, o elemento de ordem k. Eu estou ordenando o vetor inteiro, eu estou colocando todo mundo na posição certa para encontrar isso. Não parece que eu estou fazendo muito trabalho para chegar nessa solução? E como mais uma dica de que talvez a gente possa fazer menor, para resolver o caso particular que é o problema do mínimo, a gente sabe fazer melhor, né? Eu consigo numa única passada, por um vetor, encontrar o mínimo dele. Quer dizer, eu consigo resolver em tempo O de n, que é melhor do que n log n, que é o que a nossa abordagem dá até o momento. Então, estamos aí. Sabemos fazer em tempo n log n usando ordenação, mas tem um caso particular que dá para resolver mais rápido e dá essa impressão de que a gente está fazendo muito trabalho ao ordenar o vetor inteiro só para encontrar o késimo menor. Então fica essa dúvida aí, será que a gente consegue fazer menor? Será que a gente consegue fazer melhor? Vamos trabalhar nisso no próximo vídeo. Começar, pelo menos.